Na cultura europeia, o leão é chamado de rei dos animais. Na Ásia, o culto do tigre se desenvolveu desde os tempos antigos, um animal forte, destemido e feroz, comandando todos os representantes do reino dos animais. Assim, o tigre é considerado um símbolo da onipotência real e da proeza militar. Apesar de todo o respeito pelos predadores listrados, os povos asiáticos, não sem a ajuda efetiva dos europeus, tiveram muito sucesso na destruição de tigres, reduzindo seu número para vários milhares. Mas mesmo tendo permanecido em número extremamente pequeno para preservar a população, os tigres não se tornaram menos perigosos. Os ataques às pessoas não desapareceram completamente, apenas diminuíram. Esse é o paradoxo: as pessoas baniram completamente a caça de tigres e os tigres continuam a caçar pessoas. Vamos conhecer mais de perto a versão asiática do rei dos animais. Ponto. Tigres, onças, leopardos e leões juntos compõem o gênero das panteras. E as panteras como uma espécie separada não existem, são simplesmente indivíduos negros, na maioria das vezes onças ou leopardos. Todos os 4 representantes do gênero Pantera são muito semelhantes, mas os tigres apareceram antes de todos. Foi há mais de 2 milhões de anos. O peso de um tigre pode chegar a 320 quilos. De acordo com este indicador, entre os predadores, o tigre perde apenas para os ursos. As listras na pele de um tigre são como linhas papilares nos dedos de um humano, são puramente individuais e não se repetem em outros indivíduos. Se um tigre for raspado, o pelo voltará a crescer com o mesmo padrão. Os tigres são despretensiosos às condições naturais, podem viver nos trópicos e savanas, na taiga do norte e semideserto, na planície e nas montanhas. Mas agora os tigres vivem apenas na Ásia. Existem 6 espécies de tigres vivos, 3 extintos e 2 fósseis. Ponto. O principal inimigo dos tigres, humanos. Por 2 milhões de anos, os tigres se reproduziram em condições naturais não mais favoráveis, mas podem não sobreviver a uma colisão com uma pessoa. Os primeiros tigres foram mortos por caçadores, depois os tigres começaram a desaparecer devido a mudanças no ambiente natural. Por exemplo, na Indonésia, apenas na ilha de Bornéu, 2 hectares de floresta são derrubados a cada minuto. Os tigres simplesmente não têm onde morar, porque para uma estadia confortável de uma fêmea, são necessários 20 metros quadrados, e o macho de 60 metros quadrados. Agora os tigres estão perto da extinção, restam apenas alguns milhares para todas as 6 espécies. Ponto. Tigres cruzam facilmente com leões, e a prole depende do sexo dos pais. Se um leão age como pai, a prole se transforma em gigantes impressionantes de 3 metros. Eles são chamados de ligres. Ponto. Além da cor amarelo-preta usual, os tigres podem ser dourados, brancos, pretos esfumaçados ou azuis esfumaçados. Todos os tons, o resultado de mutações após o cruzamento de diferentes tipos de tigres. Ponto. Tigres brancos, não albinos. Isso é evidenciado pela presença de listras pretas na lã. Ponto. Todos os tigres nadam bem, independentemente da temperatura da água, e aqueles que vivem no sul também organizam regularmente procedimentos de água. Ponto. Os tigres não têm casais, o negócio do macho se limita à concepção. Ponto. Em cerca de 100 dias, a fêmea dá à luz de 2 a 4 filhotes, que ele cria por conta própria. Qualquer macho, incluindo o pai, pode facilmente comer os filhotes, então às vezes a fêmea tem dificuldade. Ponto. Caça ao tigre, esta é uma longa estadia em emboscada ou rastejando em direção à vítima e um arremesso de morte rápido como um raio. Os tigres não lideram perseguições longas, mas durante um ataque podem atingir velocidades de até 60 km por hora e saltar 10 metros. O poder das mandíbulas e o tamanho dos dentes, até 8 centímetros, permitem que os tigres causem ferimentos fatais em suas vítimas com quase um golpe. Ponto. Apesar de toda a cautela, rapidez e poder do predador, uma pequena proporção de animais nos habitats dos tigres são muito cautelosos e tímidos.
Portanto, tendo capturado a presa, o tigre pode comer imediatamente 20 a 30 quilos de carne. Histórias sobre tigres se tornando canibais depois de terem provado carne humana parecem exageradas, mas tigres devoradores de homens existem, com dezenas de pessoas no triste relato de alguns deles. Muito provavelmente, os tigres devoradores de homens são atraídos pelas pessoas por relativa lentidão e fraqueza. Ponto. O rugido alto do tigre, esta é a comunicação com companheiros de tribo ou uma fêmea. Tenha cuidado com o rosnado baixo necessário, quase inaudível. Fala de preparação para um ataque. Alguns cientistas acreditam que tem até um efeito paralisante em pequenos animais. Ponto. Apesar do fato de que os tigres são animais predadores, eles ficam felizes em comer alimentos vegetais, especialmente frutas, para reabastecer suas reservas de vitaminas. O urso médio geralmente é maior que o tigre médio, mas o predador listrado quase sempre sai vitorioso do duelo. Um tigre pode até imitar o rosnado de um urso como isca. Ponto. Caça-tigres desde tempos imemoriais, Alexandre, o Grande, também destruiu valentemente predadores com dardos. Os tigres vivem na parte mais densamente povoada do planeta, então eles realmente às vezes se transformam em desastres. Na Coreia e na China, os caçadores de tigres eram uma parte altamente privilegiada da sociedade. Mais tarde, predadores listrados foram ativamente destruídos pelos colonialistas britânicos no território da atual Índia, Birmânia e Paquistão. Para os caçadores, o fato da vitória sobre um animal formidável era importante, nem a carne nem a pele do tigre tem valor comercial. Apenas uma pele de tigre perto da lareira ou um espantalho no salão de um castelo britânico são valiosos. No início do século XXI, o caçador britânico Jim Corbett matou 19 tigres devoradores de homens e 14 leopardos em 21 anos. De acordo com sua teoria, os tigres se tornaram canibais como resultado de ferimentos recebidos de caçadores mal-sucedidos. Só nos Estados Unidos, até 12 mil tigres vivem como animais de estimação em famílias. Ao mesmo tempo, as leis permitem manter tigres domésticos apenas em 31 estados. Ponto. Os chineses acreditam no efeito curativo no corpo humano de drogas feitas de absolutamente todos os órgãos e partes do tigre, incluindo até os bigodes. As autoridades com tal estímulo à matança de tigres estão lutando arduamente. Qualquer medicamento, tigre, é proibido, e a caça ao tigre é punida com a morte.